mais um vídeo respondendo a perguntas aqui no seu canal Clube Hard News. E galera, é o seguinte, a pergunta é: tem como apagar o histórico do SR? Bom, primeiramente eu quero agradecer aos inscritos que faz essas perguntas maravilhosas para eu poder então fazer um vídeo, falar e aí sanar a dúvida de muitos. E também o seguinte, pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal, clica no sininho para poder receber os novos vídeos, também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, seu comentário e bora falar sobre esse assunto. Comentário é sempre bem-vindo e pergunta melhor ainda. Por favor, deixe seu comentário, dúvida, faça sua pergunta. Se você não quiser fazer a sua pergunta lá no comentário aqui do canal, é só você mandar pelo e-mail do canal, manda que aí a gente vai ficar totalmente no sigilo. Se você por acaso não quiser falar aí, olha, eu quero conversar, mas eu não quero que ninguém ver o que eu vou escrever. Então você manda um e-mail para o canal, que aí fica entre eu e você. Bom, porque tem gente que tem um pouco de vergonha para fazer algum tipo de pergunta, porque tem outras pessoas que falam que embaixo, enfim. Então tem gente que prefere não se expor, mas pode perguntar a mim, porque fica no sigilo, ok? Lá no comentário outras pessoas vão ver, mas no e-mail somente eu que vejo. Bom, então vamos falar o seguinte: como apagar o histórico do SR. SCR é o mais importante birô de crédito que nós temos. Ele ainda é mais importante do que o Serasa. Por incrível que se possa parecer, ele é mais importante do que o Serasa. O Serasa pega tudo quanto é bagaça para ele, já o SR é somente para banco. Ou seja, o Serasa, ele pega protesto de cartório, ele pega quando a pessoa fica inadimplente com contas de consumo, e contas de consumo, às vezes passar 15 dias já vai para lá para o Serasa. E aí, então, lá no SR, não, o SR é somente para banco, então ele é muito mais importante do que o próprio Serasa, mas os bancos visitam os dois, só que o banco visita primeiramente o Serasa e depois vai para o SR para ver se a dívida daquela pessoa está relacionado a banco. E aí muitos, por isso que existem muitos que falam assim, mas fulano estava negativado e foi aprovado no cartão ou abriu uma conta no banco X, aquele banco que é bem rigoroso, ele abriu e a pessoa está no Serasa, mas não estava no SR. Então é importante o SR. E aí é o seguinte, vamos lá, todos nós em um determinado tempo na vida nós estudamos, então nós íamos para a escola e aí ficava todo final do ano, tinha um boletim que nós levava aquele boletim para casa e não tinha como a gente pagar o boletim, né? Não tinha como passar ali uma borracha, porque aí estaríamos adulterando. Além de a gente levar aquele boletim para casa, também ficava lá o boletim histórico guardado lá de cada aluno, fica guardado. Inclusive eu precisei de ir quase 50 anos depois de ir na minha primeira escola que eu estudei, ainda na minha infância, no início da minha infância, estava lá o meu histórico. Aí eu precisei de pegar histórico, 50 anos fui lá, estava o meu histórico. Então é o seguinte, galera, lá no SR não tem como apagar o histórico, o histórico é um histórico, ok? Não tem como apagar ele, passar uma borracha e sumir, mesmo que seja feito por digitalizando, não tem como, porque é um histórico, não é histórico, então não tem como apagar. Se apagar, vai acabar a vida boa ou ruim na vida financeira daquela pessoa, daquele CPF, então não tem como apagar, senão aí seria fácil demais, né? E aí tem o seguinte, se a pessoa ficar devendo, o que vai configurar é o pagamento, a data que foi paga. E aí se tiver prejuízo, vai estar também escrito prejuízo. Mas se não tiver prejuízo, não vai estar escrito prejuízo, porque se o banco te oferecer, olha, vamos fazer um acordo, e aí o banco, então, você faz o acordo com o banco, e o banco te dá ali o super desconto, vai sim, infelizmente, dar como prejuízo. Mas se você quiser, olha, eu vou pagar tudo que eu estou devendo, tudo vezes tudo, juro, correção monetária, etc.,
ele vai dizer que você pagou e não deu prejuízo nenhum. Vai estar escrito assim, pago com atraso, mas sem prejuízo. Sem prejuízo. E isso pode ser bom, muito bom para algum tipo de banco. E aí, o que acontece, como eu disse, é um histórico. Então, o histórico não tem como apagar. Aí muitos podem falar, mas se for caso de justiça, aí já é uma outra situação. Caso de justiça tem um asterisco. Então, tem um asterisco e aí o banco sabe que aquela causa ali foi algo judicial, então pode ser N problemas, foi algo judicial, pode ser fraude, pode ser muita coisa. Então o banco vê aquele asteriscozinho ali e aí ele então não vai recuar, ele vai chegar e dar o crédito para a pessoa, porque tem um asterisco, ele sabe que aquele asterisco é de causa judicial, mas não vai estar totalmente 100% apagado, apenas a data e aí aquele asteriscozinho. O banco já sabe, na linguagem bancária já sabe o que significa aquele asterisco. Bom, então tá aí, galera, realmente, infelizmente, não tem como pagar o histórico, mesmo você pagando uma dívida, se for com atraso, vai dar atraso. E aí, se for com prejuízo, vai estar escrito prejuízo. Se não for com prejuízo, não vai estar, apenas atraso, mas não vai ter prejuízo. O prejuízo é aquele que a pessoa está devendo R$1.000, vai lá, faz um acordo e paga 100. Aí o banco teve um prejuízo de R$900, então vai estar escrito prejuízo. Eu espero ter ajudado vocês. Desculpe se não foi uma boa resposta, né? Não é talvez o que vocês queriam, mas o histórico não tem como apagar. Valeu e boa sorte.